Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre Fórmula 1. Nem Hamilton, nem Schumacher. Amigo de Senna, Berger disse que o brasileiro é o melhor da história. Dono de 10 vitórias na Fórmula 1, o austríaco Gerhard Berger foi um dos principais personagens da categoria nas décadas de 80 e 90. Fora das pistas, o ex-piloto ficou marcado pela amizade com Ayrton Senna, com quem correu entre 90 e 92 pela McLaren. E é o tricampeão que, para Berger, figura como o melhor piloto da história, apesar dos recordes de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, que alcançou a marca de vitórias do heptacampeão no GP de Eiffel. Então, para Berger, Ayrton Senna do Brasil é o melhor da história na Fórmula 1. O Palmeiras formalizou o interesse no técnico Miguel Ángel Ramírez. Segundo informação confirmada pela reportagem do portal GE, o clube alviverde avisou o Independiente Del Valle sobre a vontade de contar com o treinador espanhol para o restante da temporada. Essa era uma condição citada pelo profissional, como mostrou em entrevista coletiva na semana passada. O clube equatoriano, por outro lado, adotou o silêncio para tratar do assunto. Para acelerar a negociação, o Palmeiras enviou o diretor de futebol Anderson Barros e o vice Paulo Buossi ao Equador. O clube alviverde enxerga essa semana como decisiva para contratar Ramírez e tenta agora convencer o treinador a aceitar o convite para trabalhar no Brasil. Uma das principais fontes de receita para o Atlético Mineiro seguir construindo a Arena MRV é a venda de cadeiras cativas e de camarotes. Em relação ao segundo, o empreendimento já avançou na comercialização de 66 espaços de 81 disponíveis, o que representa apenas 18,5% dos camarotes ainda à disposição dos interessados. O Galo, se vender 100% dos camarotes do futuro estádio, terá uma receita de mais de 81 milhões de reais. Empresas já demonstraram interesse na aquisição dos espaços VIPs, que comportam até 17 torcedores e têm contrato de utilização por um período de 15 anos. Os camarotes possuem 14 diferentes precificações, dependendo da localização e também da visão de campo. O futuro estádio do Atlético Mineiro, já com mais de 81% dos camarotes vendidos. E olha que as obras estão só no início ainda. Futebol espanhol, o clima entre diretoria e elenco do Barcelona não anda muito bom. Segundo a rádio catalã RAC1, os jogadores não aceitaram a redução salarial de 30% proposta pelos dirigentes e enviaram um burofax. Ou seja, para explicitar oficialmente essa postura, apelaram para o mesmo documento que Messi utilizou 2 meses atrás para demonstrar sua vontade de deixar o clube. De acordo com o jornal Sport, apenas 3 jogadores não assinaram o burofax: o goleiro alemão Ter Stegen, o zagueiro francês Lenglet e o meia holandês De Jong. A direção do Barcelona fixou em 5 de novembro a data limite para chegar a um entendimento sobre a questão da redução salarial. Os jogadores então voltam com o burofax para dizer que não aceitam a redução de 30% nos salários. A revista France Football divulgou hoje os candidatos para o setor do ataque da Bola de Ouro Dream Team, uma eleição dos 11 melhores jogadores da história por posição. Romário e Ronaldo estão na briga para o papel de centroavante. Rivelino, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho competem com Cristiano Ronaldo para o lugar de atacante pela esquerda. Enquanto isso, pela direita, Garrincha e Jairzinho precisam superar, entre outros, Lionel Messi. Romário e Ronaldo competem com os holandeses Marco van Basten, Dennis Bergkamp e Johan Cruyff, o alemão Gerd Müller, o português Eusébio, o liberiano George Weah, o húngaro Sandor Kocsis e o escocês Kenny Douglas. Então, no Bola de Ouro Dream Team, organizado pela revista francesa France Football, mais 7 brasileiros agora para as posições de ataque. Me despeço hoje falando sobre Campeonato Brasileiro na 17ª rodada. Fluminense e Ceará ficaram no 2-2 no Maracanã no sábado. O Coritiba perdeu em casa para o Santos pelo placar de 2-1. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense ficaram no 1-1 no Olímpico. E São Paulo e Grêmio empataram em 0-0 no Morumbi. Ontem, domingo, o Flamengo deu a cartada de atual campeão brasileiro e venceu por 5-1 na Neoquímica Arena a equipe do Corinthians. O Internacional venceu com tranquilidade o Vasco por 2-0 no Beira-Rio. O Bragantino venceu o Sport no estádio Nabia Bichedid e o Fortaleza venceu também por 2-0 o Palmeiras no Castelão. Jogam hoje, segunda-feira, às 8 da noite, Botafogo e Goiás no Newton Santos e Bahia e Atlético Mineiro no Pituaçu. O Atlético busca recuperar a liderança depois de ser ultrapassado por Flamengo e Internacional no final de semana.
Na tabela de classificação, o Inter lidera com 34 pontos, mesma pontuação do Flamengo. O Atlético Mineiro tem 31. São Paulo 27, Santos 27, Fluminense 26, completam o G6. O Fortaleza tem 24 pontos feitos até aqui, Palmeiras e Atlético Goianiense 22. O Grêmio tem 21, Sport 20, Ceará 19, o Vasco 18, Corinthians e Botafogo também têm 18 pontos. Bahia 16, os últimos colocados da tabela são Atlético Paranaense com 16, Coritiba e Bragantino também com 16 e o Goiás Lanterna com 10 pontos. A gente se encontra amanhã, terça-feira, com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.